Eu queria convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo, nós vamos começar lendo no capítulo 4, a partir do versículo 16, depois nós vamos dar continuidade no capítulo 5, vamos ler todo o capítulo 5, queria que você prestasse muita atenção, porque são temas muito preciosos, que o apóstolo Paulo deixa para a gente. Versículo 16 do capítulo 4 diz o seguinte: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-nos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos juízo é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Feche os olhos, oremos. Pai, nós exaltamos o teu nome, cantando,
nesse culto ao Senhor. E agora, Senhor, nós exaltamos ao Senhor pela Tua palavra, pelas Tuas promessas, aquilo que o Senhor nos aconselha na Tua palavra, aquilo que o Senhor nos orienta na Tua palavra. E eu lhe peço agora, Senhor, que o Senhor venha dar inteligência ao Teu povo, que ouve a Tua mensagem nessa noite. Ó Deus, que cada um possa, Senhor, tomar para si, Senhor, e sair deste lugar convicto, ó Deus, que vale a pena servir a Jesus Cristo. Não tenho nenhuma dúvida disso, Senhor. Ó Deus, e eu lhe peço a capacitação para eu possa transmitir a Tua palavra, ó Deus, e que o Senhor esteja me usando. Tenha misericórdia, Senhor. Eu dependo inteiramente do Senhor. Eu repreendo todo espírito maligno que queira roubar a palavra, Senhor, na vida do Teu povo, que está aqui neste templo e também está neste momento online. Que o Senhor nos abençoe. Eu te peço isso na certeza da Tua presença neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar? Paulo, ele enfrentou muitas situações de aflições, de dificuldade na sua vida. Ele expressa muito bem, ele não esconde isso, de forma nenhuma. Ele não prega um evangelho que você converteu, acabaram-se os seus problemas. Não, de forma nenhuma. Ele prega o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para reconciliar, como nós lemos aqui, para reconciliar o homem a Deus. Ele, só Ele é aquele que pode intermediar os homens e Deus. Ele é claro, é muito claro nisso aqui. Mas nós vemos aqui que Paulo, ele enfrenta todas as adversidades, os naufrágios, as pedradas, as chicotadas, as prisões, tudo, e até mesmo a morte, com muita maturidade. E ele é um exemplo de um cristão que enfrenta as adversidades, as dificuldades, de uma forma muito maravilhosa. E nós temos que aprender com Paulo, e nós aprendemos nos seus escritos. É claro que isso não é uma forma automática. Eu quero ser dessa forma, eu quero ser maduro, porque a maturidade ela vai sendo adquirida com as experiências que nós vamos tendo com Deus. Quanto mais eu conheço a Deus através da sua palavra, quanto mais eu vejo os milagres de Deus na minha vida, essa maturidade ela vai sendo e vai crescendo a cada dia nas nossas vidas. É assim, na vida real, secular, é desse jeito. Nós vamos adquirindo a nossa maturidade à medida que nós somos criança, vamos amadurecendo, nos tornando adolescentes, jovens, adultos, e chegamos a ser anciãos, e aí é que nós vamos tendo uma maturidade maior. Deveria ser assim, apesar que muitos anciãos são verdadeiras crianças, não têm maturidade nem nessa vida, nunca adquiriram nenhuma maturidade, mas deveria ser dessa forma. E a maturidade cristã também deveria ser assim, mas infelizmente muitos são meninos espirituais uma vida inteira, e por isso as dificuldades elas são tão terríveis para eles, né? Enquanto que as dificuldades aqui, Paulo demonstra aqui que as dificuldades são oportunidades de crescimento na nossa vida. Nós passamos, então nós temos que ver cada dificuldade que passamos, e esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Veja suas dificuldades, suas aflições, seus problemas como oportunidade de crescimento espiritual. É fácil isso? Não. Mas nós só vamos crescer se nós tivermos essa visão. Cada dificuldade que eu tenho, cada problema que vier, se eu enfrento de uma forma madura, espiritualmente falando, eu vou
passar naquela prova, vou ter crescimento. E eu queria falar nessa noite sobre exatamente isso. Quais são as oportunidades quando nós enfrentamos dificuldade? Talvez você possa falar, mas eu não estou passando nenhuma dificuldade hoje. Dificilmente você não esteja passando por uma dificuldade, seja financeira, seja de saúde, seja na família, seja de que forma for, dificilmente, mas você pode até dizer, mas amanhã você pode ter certeza que as dificuldades virão, porque todos nós passamos. Jesus Cristo, Ele não nos deixou enganado, assim como Paulo nos seus escritos não nos deixa enganado. Jesus Cristo, Ele disse de forma clara, no mundo tereis aflições, mas Ele falou, vocês vão ter aflições e vocês vão enterrar a cabeça na areia, vão desanimar. Não, Jesus Cristo falou, tenham bom ânimo, porque eu venci e vocês vão vencer também. E nós cremos dessa forma. As dificuldades vêm, elas vêm, mas elas passam, nós vencemos, nós vamos para frente, e algumas delas nós vamos ter pelo resto da vida, e temos que ter maturidade. Paulo chega a orar, certa vez, que ele tinha um espinho na carne, não se sabe ao certo, não há descrito certo, algumas questões que são levantadas, como a visão que ele tinha, em função de andar muito no deserto, que ele não conseguia enxergar, ele orou, e Deus, ele que orava por tantas curas, e Deus não curou, ou não resolveu aquele espinho na carne, que ele morreu com aquele espinho na carne, mas ele glorificou a Deus e disse, a tua graça me basta. E assim que nós devemos, é a maturidade espiritual, né? Quando nós vivemos as situações de dificuldade. Eu queria falar sobre quais são essas oportunidades, quais são, o que Deus fala através desses escritos de Paulo. Primeiro, os nossos sofrimentos lembram o sofrimento de Jesus por nós. Olha o que ele traz aqui em 2 Coríntios 4, o versículo 10. Vamos botar aqui, né? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, Paulo, o centro da pregação dele era o amor de Jesus por nós, ao ponto do amor dele ser tão grande que ele sofreu por nós. Então, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, em vez de reclamar, nós deveríamos louvar a Deus, porque Jesus Cristo passou muito maior sofrimento do que qualquer sofrimento que nós podemos passar nessa terra. Jesus Cristo, ele sofreu o justo pelos injustos, o maior dos sofrimentos, a morte mais terrível, que era a crucificação. Ele foi sendo crucificado, mas antes de ser crucificado, ele padeceu, foi chicoteado, zombado, cuspido, tudo que você pensar de afronta que um ser humano pode sofrer, Jesus Cristo sofreu por nós. E Paulo, ele mostra de forma clara aqui, que as dificuldades nos fazem lembrar, Jesus Cristo também sofreu por nós, e sem a cruz, não há salvação, sem o sofrimento de Jesus Cristo, não há esperança para a gente. Então, quando nós estamos passando por dificuldade, a primeira coisa que nós temos que lembrar, é que Jesus Cristo sofreu, ele estava passando por dificuldades, e ele expressou isso. Antes desse versículo 10, que ele fala sobre o sofrimento de Jesus, ele no versículo 8 e 9, ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ele fala do sofrimento dele. Ele estava sofrendo perseguição, ele estava
passando por situações difíceis na vida dele. E ele descreve isso, e ele fala, mas eu estou me lembrando o que Jesus Cristo fez por mim. Ele sofreu muito mais que eu. O meu sofrimento nada significa perto da morte de Jesus. Então, quando eu penso o que Jesus Cristo, e talvez a gente até passe por alguns sofrimentos, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Muitos não. Nem todo sofrimento e dificuldade é por pecado. Mas muitas vezes é pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa fala, pelas nossas atitudes. Aí nós padecemos e passamos por dificuldades lá na frente. Mas Jesus Cristo não fez nada para que pudesse sofrer. Então nós vemos isso de forma muito clara. Então, sinta-se realmente um privilegiado, porque o justo Jesus morreu por você na cruz do Calvário, e um dia você entregou seu coração a Jesus Cristo, reconhecendo. Então, quando você estiver passando por alguma dificuldade, lembre-se que Ele passou muito mais dificuldade para que nós tivéssemos vitória, fôssemos abençoados e tivéssemos a nossa salvação em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele frisa isso de uma forma muito clara. Segundo, o que a dificuldade faz conosco? E é uma oportunidade para nós crescermos. Ela quebra o orgulho. Olha o que diz em 2 Coríntios 5, 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E o que ele está dizendo? Se tem uma coisa, ele está falando desse tabernáculo, desse corpo. Se ele desfizer, está falando de quê? De morte. Se eu morrer, eu tenho um tabernáculo eterno, eu tenho uma casa eterna. Então, se tem uma coisa que nos iguala, tem todo mundo, se Jesus Cristo não voltar para arrebatar a sua igreja, chama-se morte. Chama-se morte. Então, quando Paulo olhava para ele fala, muito obrigado, porque a minha dificuldade me lembra que eu vou morrer. Que eu vou morrer, e o que Jesus Cristo fez por mim, Ele me deu uma vida eterna. Então, quando nós estamos passando por uma enfermidade, nos leva a ficar com o coração quebrantado, nós nos humilhamos diante de Deus, e quando nós nos humilhamos, vem a bênção sobre as nossas vidas. Olha o exemplo de Naamã. Naamã era um guerreiro, general da Síria, um exército poderoso, mas ficou leproso. Quebrou todo o seu orgulho, ao ponto de ir para o inimigo, que era subjugado por eles, para pedir que Eliseu o curasse, que era o representante de Deus ali. Então, só que aquela humilhação, quando ele quebrou o orgulho, sabe o que aconteceu? Além de ser curado, ele reconheceu que havia um Deus poderoso, e com isso ele teve salvação. Quantos de nós não viemos para Jesus por causa de um problema, de uma enfermidade? Quantos de nós não viemos para Jesus por causa de um problema financeiro que quebrou o nosso orgulho? Achávamos que não precisávamos de Deus. Quantas pessoas que achavam que não precisavam de Deus? Não, eu me basto, eu tenho dinheiro, eu compro, eu pago, eu faço, eu tenho tudo que eu quero, não preciso. Aí veio o problema financeiro, eu preciso de Deus.
E olha, que bênção, mesmo que você não consiga nada de volta, porque você pode conseguir, mas um dia você vai morrer, mesmo conseguindo tudo de volta, e a única coisa que você tem de verdade é a sua vida eterna. Então as dificuldades, elas são oportunidades. O apóstolo Paulo está dizendo isso de forma clara. Ela nos leva a pensar, porque quando tudo está indo muito bem, nós esquecemos um pouco de orar, nós esquecemos um pouco de vir à igreja, nós esquecemos um pouco de Deus, nós esquecemos que o que está aqui na terra é passageiro e vai acabar. Nós esquecemos. Então as dificuldades fazem com que nós nos lembremos que só há salvação em Jesus Cristo. Terceiro, as dificuldades nos levam a olhar além dessa vida. Olha o que diz 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Nos leva a olhar além dessa vida, porque o que nós vemos aqui nessa terra, tudo que você puder obter, conquistar, de fama, vai passar. Mas as coisas que não se veem, as coisas espirituais, que muitas vezes nós deixamos de lado, que Paulo está dizendo é isso. Quem é essa dificuldadezinha leve e momentânea, por pior que seja na nossa vida, perto da glória que nós estaremos com o Senhor para sempre? Não significa nada. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos olhar para as nossas imaturidades. Quantas vezes nós ficamos reclamando, murmurando das dificuldades que nós passamos, e era Deus às vezes trabalhando no nosso caráter, na nossa vida, na nossa salvação. Deus trabalhando para que nós chegássemos de uma forma melhor quando nós chegarmos no céu. Então a nossa leve e momentânea, ele chama de leve e momentânea. Dificuldade é dificuldade, gente. Eu não quero passar por dificuldade também, como vocês não querem, mas elas vêm. E a forma que nós encaramos as dificuldades depende muito da nossa maturidade espiritual. É o que o apóstolo Paulo está chegando, querendo que nós aprendamos aqui. Ele quer que haja um crescimento na nossa vida, que a gente entenda de uma forma clara que a nossa pátria não é aqui. E ele diz isso mais na frente, lá em Filipenses 3:20, o apóstolo Paulo dizendo isso: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o que diz o versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esse corpo que se abate, que adoece, que envelhece, que morre, esse corpo, por mais dificuldade que possamos viver nessa terra, essa leve e momentânea, porque passa muito rápido a vida. Quem é perto da glória eterna? Você pensa que é eternidade? Eternidade não acaba. Nunca mais nós vamos pensar em morte, nunca mais nós vamos pensar em dor, nunca mais nós vamos ficar chorando, mas haverá alegria, paz no Espírito Santo. Então as dificuldades são oportunidade para a gente pensar
que vai acabar. E a nossa vida vai continuar. Porque o céu nos espera. É isso. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, ele ainda diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E ele ainda fala da recompensa. Quanto mais nós fazemos para o Senhor, no meio das dificuldades que nós vivemos nessa terra, nós falamos com o Senhor, nós queremos trabalhar para o Senhor, nós nos importamos com a obra de Deus, nós importamos de falar de Jesus para as outras pessoas. Quanto mais nós vamos um dia estar diante de um tribunal, e esse tribunal vai nos julgar segundo o bem ou o mal que nós fizermos. Se nós fizermos o bem, nós vamos receber a recompensa. Então, é uma vida além. Se eu tiver de passar dificuldade para ganhar na minha vida espiritual, como Paulo, ele foi perseguido por quê? Porque queria falar de Jesus. Ele perdeu amigos importantes no Sinédrio, porque ele queria falar de Jesus. Ele perdeu dinheiro, porque ele era um homem abastado, fazer parte do Sinédrio, por falar de Jesus, porque ele queria falar de Jesus, porque ele não olhava apenas essa vida, que era momentânea, que passava, mas ele olhava uma vida que ia além desta, onde nós vamos morar com Jesus para sempre. É isso. Quando nós olhamos as nossas dificuldades, pensando, vai acabar. Pode acabar aqui, mas um dia vai acabar de qualquer jeito, porque nós vamos morar no céu. Glória a Deus por isso. Deus é bom. Deus é misericordioso, que não nos deixa passar pelas dificuldades além do que nós podemos. E Ele supre as nossas necessidades. Quarta oportunidade. Nos dão a oportunidade de provar nossa fé a outros. As dificuldades, elas nos dão a oportunidade de provar nossa fé a outros. Olha o que ele diz aqui em 2 Coríntios 5, versículo 11. Assim que, sabendo o temor que deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. O que ele está dizendo? Sabendo que o temor que temos no Senhor, porque nós tememos a Deus, porque nós respeitamos, esse temor aqui é de respeito a Deus, de reverência a Deus, nós reverenciamos a Deus. Esse temor faz com que a gente tente persuadir outras pessoas a ter a mesma fé. Então ela nos dá a prova, as dificuldades de nós mostrarmos a nossa fé. Quando nós passamos por alguma dificuldade, e nós passamos de cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da nossa fé, não é com orgulho não, é olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, olhando para Ele. As pessoas estão de olho em nós. Como é que você passa pelas suas dificuldades? Murmurando? Perdendo a fé? Reclamando de Deus? Ou você passa pelas dificuldades louvando a Deus? Paulo
e Silas estavam na prisão, acorrentados. O que eles fizeram? Começaram a cantar, orar e cantar. Será que nas nossas dificuldades nós oramos e cantamos ao Senhor? Mas esse deveria ser, porque é a oportunidade das pessoas verem em nós que nós somos diferentes, que você pode estar passando pela mesma dificuldade que o outro, mas você está louvando a Deus, você está engrandecendo a Deus, você está adorando a Deus. Sabe o que aconteceu? Nós cantamos nessa noite aqui, um terremoto aconteceu, à meia-noite, quando parece que nada vai acontecer mais, quando chega meia-noite, a gente perde esperança, que aquele dia nós vamos fazer mais alguma coisa, que vai acontecer alguma coisa, mas quando parece que nada vai acontecer mais, à meia-noite acontece um terremoto, as cadeias são quebradas, as correntes caem, e tem um tanto de prisioneiro ali, e aqueles prisioneiros veem que há algo diferente, porque na dificuldade de Paulo e Silas, eles cantaram o Senhor, eles oraram, eles falaram de Jesus, e certamente muitos daqueles prisioneiros se converteram, e o carcereiro se converteu ao Senhor. Por quê? Porque na dificuldade foi uma oportunidade para provar a fé de Paulo. Às vezes a gente vai em velórios e tem pessoas desesperadas. Agora, um velório de um povo que é crente é dificuldade? Claro que é, gente. A gente sofre, a gente chora, mas há desespero? Não. Sabe por quê? Porque nós sabemos que aquela pessoa, ela está nos braços de Jesus, ela está com Jesus, e em breve nós vamos nos encontrar com ela, e nós vamos viver eternamente com ela. Então as dificuldades demonstram, é o momento, é a oportunidade de nós demonstrarmos a nossa fé. Então, quando nós passamos pelas dificuldades, nós demonstramos a nossa fé. E o quinto e último, ela dá a oportunidade de Deus demonstrar seu poder. As dificuldades, elas dão oportunidade de Deus demonstrar o seu poder na nossa vida, de nós demonstrarmos a nossa fé, e de Deus demonstrar o Deus poderoso que Ele é, que não conhece limites, que vai onde o homem não pode ir, que transforma a situação que ninguém pode transformar. As dificuldades, nós temos que encarar sempre como uma oportunidade de Deus fazer um milagre ali. E talvez você esteja com uma dificuldade nessa noite. Essa é uma noite de oportunidade de Deus fazer um milagre na sua vida. Porque se você não tivesse com dificuldade, como Ele ia fazer um milagre? Jesus Cristo veio nessa terra, e Ele andou nessa terra, e Ele viu as mesmas dificuldades que nós vemos. Só que cada dificuldade
era uma oportunidade para Jesus demonstrar o seu poder. Quando ele viu o sofrimento de Maria e Marta, estavam ali tristes pela morte de Lázaro, seu irmão. Para elas, uma dificuldade. Para Jesus, uma oportunidade de mostrar o seu poder. Ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Se nós crermos, a dificuldade vai ser uma oportunidade de Deus mostrar o seu poder na sua vida, de fazer um milagre, de ressuscitar aquilo que parecia que já estava morto. Porque é assim que Deus faz. Ele não conhece limite. A fome de uma multidão no deserto parecia uma grande dificuldade. Os discípulos perguntaram a Jesus: o que nós vamos fazer para dar pão para uma multidão tão grande? Olha que dificuldade, todo mundo com fome no deserto. Mas foi a oportunidade de Jesus Cristo mostrar o seu poder mais uma vez. Ele multiplica pães e peixes. Ele transforma situações financeiras. Ele transforma toda e qualquer situação na nossa vida, por mais difícil, desesperadora que ela possa parecer. Quando o cego, mendigo, Bartimeu, estava ali, à beira do caminho, pedindo esmola. Ele ouve falar de Jesus. Jesus está passando aí. A dificuldade da pobreza extrema, a dificuldade de uma enfermidade incurável, foi a oportunidade daquele homem enxergar duas vezes. Primeiro, ele enxergou Jesus e as pessoas que estavam ali. Segundo, ele enxergou o que muitos ali não estavam vendo. Quando ele diz: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele enxergou que Jesus Cristo era o ungido, o Salvador, aquele que poderia transformar a sua vida. A dificuldade pode trazer cura, mas a cura pode vir outra enfermidade. Um dia esse cego morreu, veio outra enfermidade ou um acidente, ele morreu. Mas ninguém roubou a sua vida eterna em Cristo Jesus. A sua dificuldade pode ser a porta que Jesus Cristo encontrou para entrar no seu coração nessa noite. Talvez você nunca tenha confessado Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Ou talvez você esteja afastado de Jesus. Se afastou. Você conhece Jesus. Você sabe quem Ele é. Mas tem vivido uma vida como uma pessoa do mundo. A sua dificuldade é Jesus te dando a oportunidade de voltar para os braços do Pai, ou reconhecer Jesus como o único e verdadeiro Salvador, como aquele cego um dia reconheceu. Então, as nossas dificuldades, elas são oportunidades de ver milagres acontecendo no nome de Jesus Cristo. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, a fechar seus olhos e parar
na presença de Deus nesse momento. E pensar na sua dificuldade, no seu problema. E pensar que Deus está te dando uma oportunidade. Primeiro, de você lembrar do que Jesus Cristo fez por você ali na cruz do Calvário, do sofrimento dele. Porque sem cruz não tem fé, sem cruz não há esperança, sem cruz não há paz, sem cruz não há salvação, sem cruz não há milagre. Sem cruz não há nada disso. Então, a sua dificuldade, para você lembrar do sofrimento de Jesus, a sua dificuldade é para que você se humilhe, como eu. Nós devemos nos humilhar diante de Deus e reconhecer que nós precisamos dele. Sem ele nós não damos conta, não vamos sair das situações. A minha dificuldade e a sua dificuldade nos leva a olhar além dessa vida que passa. A sua dificuldade e a minha dificuldade me ajuda a demonstrar minha fé, para que outros sejam constrangidos a ter Jesus também. E a sua dificuldade, o seu grande problema, é a oportunidade que Deus tem para fazer um milagre nessa noite, na sua vida. Nós não estamos aqui falando de um Deus distante, de um Deus que não se importa conosco, mas de um Deus muito perto, que se importa conosco, que alivia as nossas cargas, que faz milagres na nossa vida, que nos dá um olhar diferente nessa vida, a pensar como o apóstolo Paulo, essa leve e momentânea aflição não é nada perto do peso de glória que nós teremos. Não é nada. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que nós encaramos as nossas dificuldades. Deveríamos encarar nossas dificuldades. Se Deus falou ao seu coração, você não tem vivido como deveria viver, olhando para o céu e menos para a terra. Se você está com uma grande dificuldade e precisa de um milagre, eu queria que você colocasse a mão no seu coração neste momento e falasse para Deus: Deus, obrigado, graças te dou nessa noite, porque o Senhor tem me ensinado sobre dificuldades. Obrigado pela oportunidade de salvação. Obrigado, Senhor, porque eu acredito que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida nessa noite. Vai falando com o Senhor. Obrigado, porque o Senhor não conhece nenhum limite. E o Senhor pode tocar na minha dificuldade e transformar a minha situação. Obrigado, porque eu posso, à meia-noite, acontecer um terremoto e o milagre acontecer, quando nunca se espera, quando já não há esperança mais. Ai, Deus vem, intervém e faz o excepcional na nossa vida. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração e fale: Deus, muito obrigado. Toca na minha vida, traz a cura, resolve esse problema, transforma a minha família.
Quebra a obra maligna que está importunando a minha casa, o meu trabalho. Ó Deus, eu confio apenas no Senhor. Eu coloco nas tuas mãos toda e qualquer aflição, nas tuas mãos. Fale com o Senhor, converse com Deus. É com Ele que devemos conversar. Ele ouve cada um do nosso clamor. E nós vamos orar nesse momento. Pai, que bênção nós primeiro termos a Tua palavra, que nos traz tantos ensinamentos. Ó Deus, ao olhar esse texto, Senhor, como ele brilhou aos meus olhos, como eu aprendi, ó Deus, como eu pude ver, Senhor, a maturidade de um homem, Senhor, que passava pelas dificuldades, mas não ficava de forma nenhuma desanimado, não ficava atribulado, mas ele continuava na sua jornada, falando de Jesus, porque Jesus Cristo tinha feito tudo por ele, e tudo que ele tinha passado, não era nada diante do que Jesus Cristo tinha feito pela sua vida. Ó Deus, e esse homem que acredita em milagres, que acredita na solução dos problemas, assim como nós cremos, ó Pai, que o Senhor está neste lugar, olhando para os teus servos e servas nessa noite, e o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que temos pedido ou pensado. Ó Deus, eu lhe peço, pelas situações de dificuldade na vida do teu povo, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê a consciência que a dificuldade vai passar em nome de Jesus Cristo, que o problema está sendo resolvido em nome de Jesus Cristo, que a cura está acontecendo em nome de Jesus, que o Senhor é o dono do ouro e da prata e conhece todos os caminhos para nós obtermos aquilo que nós necessitamos financeiramente, que o Senhor é o Deus que conhece as nossas casas. Nós repreendemos toda a obra maligna, todo o poder das trevas contra a nossa casa. Ó Senhor, mais do que solução de problemas, nós queremos ver os nossos familiares todos salvos em Jesus Cristo, porque nós queremos demonstrar a nossa fé a eles. Nós queremos falar desse Jesus maravilhoso, Senhor, que nos constrange, que um dia entrou no nosso coração e nos constrange a falar desse amor, porque Ele nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós, e nós somos gratos por isso, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor atue em cada vida, em cada mente, e que todos possam sair deste lugar com a certeza que o Senhor vê, Senhor, as dificuldades como uma oportunidade de salvação, de libertação, de transformação de problemas, de milagres na vida do teu povo, ó Pai. E nós te agradecemos, porque eu acredito, Senhor, que o Senhor está agindo em cada vida neste lugar, transformando as situações, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós não somos daqueles que duvidamos, ó Pai, mas nós acreditamos. A Tua palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e que Deus é galardoador daqueles que têm fé, que se o justo recuar na sua fé, o Senhor não tem prazer nele. Por isso, Senhor, nós nos animamos, nós acreditamos nos milagres, nós acreditamos no Teu poder, nós acreditamos naquilo que o Senhor pode fazer, ó Deus, e nós fazemos menção do nome de Jesus Cristo, que pode todas as coisas. Ah, Jesus, 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 esse nome tem poder para transformar toda e qualquer situação. Ó Deus, nós também queremos lhe pedir, ó Deus, pela nossa semana, seja uma semana produtiva, abençoada, ó Deus, que cada dificuldade o Senhor esteja à nossa frente, desfazendo, Senhor, cada espinho ou pedra que entrar na nossa frente, Jesus Cristo possa ir à frente e tirando, em nome de Jesus Cristo nós lhe pedimos, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja atuando nas nossas vidas, ó Deus, que essa semana seja uma semana de portas abertas, de novidade de vida, ó Deus, de crescimento espiritual, ó Senhor, e de ver,
olhar para trás e falar assim: realmente a minha dificuldade foi uma oportunidade de milagre de Jesus na minha vida. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos Jesus. Se não fosse Jesus na nossa vida, se não fosse o Senhor, se não for o Senhor ao nosso lado, já teríamos sido consumidos, ó Pai. E nós te agradecemos porque nós temos a maior das pedras preciosas, que se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado por tão grande salvação que o Senhor nos concedeu, e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. No meio das tribulações, nós temos sentido a Tua presença constante, ó Deus, e nós te agradecemos por isso. Leva-nos para os nossos lares, e possamos sair deste lugar renovados e abençoados pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e sempre, amém. Deus te abençoe, e você receba o seu milagre em nome de Jesus.